Oi, gente! Estamos começando mais um Biocast. No programa de hoje teremos a presença de 3 biomédicas que irão responder para a gente algumas perguntas sobre transcrição e processamento de RNA. Vamos começar entrevistando a biomédica Letícia Gars. Bom dia, Letícia. Você poderia explicar para a gente o que é a transcrição e por que os procariotos, eucariotos e vírus realizam esse processo em suas células? A transcrição é o primeiro passo que uma célula dá para expressar um de seus milhares de genes. É criada uma molécula de RNA a partir de uma fita molde de DNA. Esse processo é chamado de transcrição, pois a informação é copiada sobre uma nova forma química, mas é escrita na mesma linguagem, que é a linguagem dos nucleotídeos. Os procariotos, eucariotos e vírus, eles realizam esse processo pois sem ele não é possível a tradução do RNA e a síntese de todas as proteínas que são necessárias para sua manutenção de acordo com a necessidade. Letícia, mais uma pergunta. Como a transcrição ocorre nas células e qual a função da enzima RNA polimerase? A transcrição começa com a abertura de uma porção da dupla hélice de DNA para que as duas fitas do DNA sejam expostas. Então, uma das fitas é usada como molde para a síntese do RNA. A enzima RNA polimerase, ela se move ao longo da fita DNA no sentido de 3 linhas, 5 linhas, desespiralizando o DNA, deixando a fita molde a ser copiada exposta, sendo essa a função do RNA polimerase. Então, para que os ribonucleotídeos sejam adicionados um a um de acordo com a complementariedade entre as bases nitrogenadas, criando assim uma fita simples de RNA complementar à fita molde. Obrigada, Letícia. Agora vamos dar continuidade entrevistando a biomédica Alicia Freitas. Oi, Alicia. Nas revistas e na internet encontramos muito os termos expressão gênica ou genes expressos. Gostaríamos de saber o que significa dizer que um gene está sendo expresso. Dizer que um gene está sendo expresso significa que toda a informação contida nos genes é convertida em moléculas que determinam a propriedade da célula, ou seja, a transferência da informação genética de DNA à proteína. A nossa próxima pergunta para a Alicia também é sobre gene. De acordo com a literatura científica, a definição mais encontrada de gene é que um gene é uma sequência de nucleotídeos do DNA que carrega a informação genética para a síntese de produto funcional. Você poderia nos explicar como estão organizados os genes dos procariotos e eucariotos? Os genes eucarioto e procarioto são organizados de formas distintas. Por exemplo, o gene procarioto consiste em um único segmento de sequências nucleotídicas não interrompidos que codifica a sequência de aminoácidos de uma proteína. Já os genes eucarióticos são interrompidos por uma sequência não codificadora. Muito obrigada, Alice. Agora vamos chamar a nossa próxima e última entrevistada do dia, a biomédica Letícia Bachmann. Oi, Letícia. Gostaria que você explicasse para a gente o que é o processamento de RNA. Antes que possa ser exportado para o citoplasma, um RNA eucariótico deve passar por várias etapas de processamento do RNA, que inclui o capeamento, o splicing e a poliadenilação. Essas etapas acontecem enquanto o RNA está sendo sintetizado. As enzimas responsáveis pelo processamento do RNA são transportadas sobre a cauda fosforilada da RNA polimerase 2 eucariótica, conforme ela sintetiza uma molécula de RNA e processam o transcrito à medida que ele emerge da polimerase. Diferentes tipos de RNA são processados de diferentes formas antes de sair do núcleo, e neste processo 2 etapas são cruciais: o capeamento e a poliadenilação, ocorrendo apenas em transcritos de RNA destinados a se tornarem moléculas de mRNA. O capeamento do RNA modifica a extremidade 5' do transcrito de RNA, que é a primeira a ser sintetizada. Este capeamento ocorre após a RNA polimerase 2 ter sintetizado cerca de 25 nucleotídeos do RNA. A poliadenilação insere uma estrutura especial na extremidade 3' do mRNA, recentemente transcrito. Estas duas modificações,
capeamento e poliadenilação, aumentam a estabilidade de uma molécula de mRNA eucariótico, facilitando a sua exportação do núcleo para o citoplasma, e geralmente identificam a molécula de RNA como um mRNA. Elas também são utilizadas pela maquinaria de síntese de proteínas, antes do início da síntese, como um indicador de que ambas as extremidades do mRNA estão presentes e, consequentemente, de que essa mensagem está completa. Ainda ocorre uma etapa adicional antes do mRNA se tornar um RNA funcional, que consiste em interromper suas sequências codificadoras por sequências intervenientes longas e não codificadoras, chamadas de introns, e as porções codificadoras dispersas, chamadas de sequências dispersas ou exons, que são geralmente mais curtas do que os introns. E para finalizar, gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é o splicing. O splicing é o processo durante o qual os introns são removidos do RNA recém-sintetizado e seus exons são unidos. Se um transcrito já sofreu splicing e ambas as extremidades 5' e 3' foram modificadas, esse RNA é agora uma molécula funcional que pode então deixar o núcleo e ser traduzida em proteína pelos ribossomos. Já o splicing alternativo permite diversos genes eucarióticos a serem processados por splicing sob diferentes formas, cada uma delas levando à produção de uma proteína distinta. Este tipo de splicing permite que diferentes proteínas sejam produzidas a partir de um mesmo gene. Acredita-se que cerca de 95% dos genes humanos sofram splicing alternativo, elevando astronomicamente o potencial de codificação de genomas eucariotos. Também acredita-se que a estrutura intron-exon dos genes tenha acelerado o surgimento de proteínas novas e úteis. Novas proteínas parecem ter surgido pela mistura e recombinação de diferentes exons de genes pré-existentes. Esse foi mais um Biocast. Agradeço a todas pela participação e até a próxima.